Abaixa. Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Salmos 37, no versículo 12, ao qual vem dizendo aqui, sobre aonde estava aqui, no 12 aqui, no 12, vem dizendo assim: os perversos trama contra o justo, rosna e lhe mostra os dentes. Mas o Senhor ri, pois vê que o dia do julgamento se aproxima. A Bíblia vem dizendo, sobre aqueles que são justos e aqueles que não são justos, aqueles que agem com perversidade, que agem fazendo mal, que conquista as coisas, aparentemente está conquistando, mas parece que estão prevalecendo, fazendo mal, tendo prosperidade, que vem dizendo, mas nós, filhos de Deus, não devemos olhar para, porque prosperar e ter a bênção de Deus é uma coisa. Agora, prosperar não tendo a mão de Deus, não tendo a bênção de Deus, sendo na injustiça, nós não devemos olhar com esses olhos que estamos perdendo, que o lado do inimigo está sendo mais favorecido do que o lado do justo, o lado daqueles que servem a Deus. Não. A Bíblia vem dizer que as pessoas mais cruéis, ela aparentemente ela está florescendo, ela está permanecendo só por um tempo, mas depois nós vamos olhar, como está dizendo aqui o salmista, e ela vai desaparecer, porque ela não tem raiz profunda, ela não tem fundamento, não tem base ali, ela é sem raiz, ela não é firmado sobre a rocha, e nós, sendo justos, por mais que aparentemente estamos perdendo, estamos contemplando, os inimigos prevalecer, os inimigos prosperar, nós estamos contemplando com os olhos, mas o que a palavra de Deus diz é completamente diferente da realidade. Por um tempo permanece, mas quando olhamos igual o salmista aqui, já desapareceu. Então, o que Deus tem para nós é algo consistente, é algo permanente, não é algo passageiro. O que Deus tem para nós é coisas que têm fundamento, coisas que vêm pela justiça, não pela injustiça, Então, o versículo 12, ele vem dizendo assim: o perverso trama contra o justo, rosna e mostra os dentes, mas o Senhor ri dele, pois vê que o dia do julgamento se aproxima. Os perversos, eles só vão mesmo rosnar os dentes, porque atacar os filhos de Deus, eles não podem, Eles têm boca, eles agem com manipulação, eles agem com a perversidade, colocando um contra o outro, querendo atacar, querendo diminuir, querendo difamar, caluniar com os seus lábios, Ele trama, contra o justo e roge os dentes, porque contra as nossas vidas há uma proteção, há um muro espiritual, ao qual o inimigo ele não pode tocar. Tem uma barreira, tem um limite, aonde o inimigo, ele até que ponto ele pode chegar, até o ponto que não pode. Ele pode só te avistar, mas te tocar em propriedade exclusiva de Deus, é cavar a sua própria destruição, é cavar a sua morte. Por que estou dizendo isso? Porque tocaram muito no povo de Deus, os israelitas, Os israelitas, eles apanhavam, e eles apanhavam para trabalhar, porque não estavam aceitando o crescimento deles,
queriam que eles vivessem sobre um jugo, sobre uma opressão, e então se tocaram muito no povo de Deus, e eles clamaram a Deus, e Deus desceu, e Deus veio a favor do seu povo. E quem teve agora, eles tiveram que acertar as contas com o próprio Deus, não foi com o povo israelita, né? Deus comprou a briga do povo israelita, né? Aquele povo que tinha a promessa. E aqui vem dizendo assim, que os perversos tramam contra o justo, rosna ele mostra os dentes, mas o Senhor ri deles. Quem torna-se adversário de nós, acaba se tornando de Deus. Por quê? Porque eles acham que a trama dele contra o justo vai prevalecer, mas a Bíblia diz que não prevalece, a ferramenta preparada contra nós não prosperará. E toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenamos. O Senhor, ele ri daqueles que estão rangendo, que estão querendo atacar os filhos de Deus, que estão querendo tocar, destruir, né? Deus está rindo porque Deus está dizendo, nele vocês não tocam. Esse aí é a minha propriedade. E o que é minha propriedade tem a proteção, tem um muro cercado ao redor deles. Não é verdade? A Bíblia diz que o nosso derredor, o inimigo, ele fica bramando como leão, procurando quem tragar. Se nós estamos habitando nessa habitação forte de Deus, o inimigo não pode nos tocar. Então ele só rosna mesmo os dentes, né? Eles rosnam porque o que ele quer é devorar. Quando ele não consegue, ele usa a língua. E ainda não fica satisfeito. Eles vão trabalhar nas trevas. Eles vão invocar a perversidade, a maldade. Eles vão ali para querer destruir, para querer acabar com a tua integridade, para querer te paralisar, né? Mas só que isso é uma perda de tempo para aqueles que estão se levantando contra os filhos de Deus. A Bíblia diz que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando essas pessoas estão lá, trabalhando nas trevas, para te destruir, para acabar com a tua vida, para matar você, eles estão cavando a própria cova deles, eles estão cavando a própria destruição e ainda mais estão recebendo a maldição. Então, o que eles plantam para você colher não é aquilo que você vai colher, mas sim quem está plantando, né? Então, a pessoa gasta dinheiro, ela gasta tempo, porque de vez de estar se preocupando com a sua vida, investindo na sua vida, ela está investindo mais para satisfazer a sua vontade e para ver o cumprimento dos seus desejos contra a vida do justo. E com isso, ela vai se cansando, vai chegar um ponto que ela não tem nem mais dinheiro mais de investir, porque isso acaba sendo, a pessoa acaba ficando perturbada e doida, porque o diabo coloca essas pessoas que estão lutando contra os filhos de Deus perturbadas, porque o intuito dela é acabar, né? E quando não consegue e vê que não está dando certo contra os filhos de Deus, né? O inimigo fica irado. E essas pessoas só vão ser libertas se render aos pés do Senhor. Se humilhar, pedir perdão a Deus e se converter. Não é verdade? Mas a Bíblia diz assim, o dia do julgamento está próximo, né? Está próximo. Você não procura o mal para ninguém. Você não cava a cova de ninguém. Você não procura ficar difamando, denegrindo a vida de ninguém. E isso, você não está plantando uma semente ruim. Você não está plantando essa semente. Então, você não vai colher isso. A palavra de Deus diz, com o coração se crê e com a boca faz confissão. A sua boca tem saído palavras de bênção, não de maldição. Então, a lei da semeadura, né? O que a gente planta, a gente colhe. Mas se plantamos, né, um fruto, uma semente má, você não vai colher um fruto bom. A sua plantação, o dia da colheita vai chegar. E muitas pessoas, ela não raciocina,
ela já quer plantar, mas ela não pensa no futuro, ela não pensa as consequências, e com isso, né, ela paga um alto preço, não é verdade? O Senhor está rindo porque a Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. Somente com os meus olhos olhareis e vereis a recompensa do Senhor. Então, se 1000 cairão ao meu lado, significa que sobre a vida do justo não existe encantamento. Sobre os filhos de Jacó não existe encantamento, né? Então, o que acontece? O Senhor está rindo daqueles que estão zombando da sua fé, daqueles que estão rindo da sua vida com Deus. Por quê? Porque eles não respeitam, né? Eles ficam aí, jogando o seu nome, inventando, trabalhando contra, né? E Deus fica rindo porque Deus fala, perca de tempo lutar contra os filhos de Deus, né? Quer se cansar, quer trabalhar, de repente está investindo, colocando força para mudar de vida, para sair dessa vida, mas não, quer ficar ali atrapalhando, sendo empecilho na vida do justo, né? Mas Deus está dizendo aqui, ó, bem no 14 assim, os perversos puxam suas espadas e preparam os seus arcos para matar o pobre e o oprimido, para massacrar o que são corretos. Então, até o salmista Davi está dizendo aqui, ó, eles estão lá na posição, puxando a espada, estão preparando lá o arco para, né, lançar, né, tudo contra a vida do justo, para matar o pobre e o oprimido, para massacrar o que estão corretos. Então, a Bíblia diz que dos altos céus o Senhor contempla os bons e os maus, né? Ele está governando a humanidade. O governo de Deus é um governo correto, justo, né? Pois Deus é o nosso justo juiz. Há um abate, o outro ele levanta. Então, ele está observando aquilo que nós não estamos vendo. Nós estamos vendo que está diante de nós, mas Deus está vigiando, né? Está vendo até o que nós não conseguimos ver. E ver o que o inimigo está planejando, está preparando, arquitetando, né? Para puxar ali a espada contra o justo, né? Estão armando ali uma cilada contra o justo, mas a Bíblia está dizendo que é nela que eles vão cair, né? E o salmista Davi dizendo aqui também, no 15, né? Que a sua espada, porém, lhe atravessarão o próprio coração, os seus arcos serão quebrados. É melhor ser justo e ter pouco do que perversos e rico, pois a força dos perversos será despedaçada, mas o Senhor sustenta o justo. O justo sempre será sustentado pelo Senhor, né? Então, nós não devemos se importar com o que o ímpio, né, está fazendo, pois o salmista também ele vem dizendo que não devemos se preocupar com que pela prosperidade dos perversos, não devemos se preocupar por o que ele anda fazendo, mas focar mais na nossa intimidade com Deus, com as coisas do alto, né? Porque fazendo assim, né, nós não vamos estar perdendo o nosso foco. E aqui vem dizendo assim: deixa a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma. Isso só lhe trará prejuízo, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Então, os perversos, a Bíblia está dizendo que vai ser destruído. Vai ser destruído por quem? Por mim? Não, por Deus, né? Porque desde o momento que Deus assume a sua batalha, desde o momento que a pessoa está ali, ela está pagando um alto preço, porque ela está investindo, ela não quer largar o seu nome, ela está ali o tempo todo investindo contra o seu nome, né? Estão procurando a sua própria destruição, elas estão já se enveredando para ter os seus dias diminuídos, não é verdade?
mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Temos que confiar no Senhor, que aquele que nos guarda não está dormindo, né? Ele está vendo cada passo que nós damos, Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída, pois a Bíblia diz que o sol não molestará de dia nem de noite, né? Porque o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída. E o salmista, ele confiava no Senhor, ele tinha essa confiança e ele declarava, né? Então, em todo o tempo, ele diz que devemos confiar no Senhor, né? Devemos buscar a alegria do Senhor, né? Porque Ele vai dar o que deseja o nosso coração. Nós não devemos desejar a destruição de ninguém, né? Nós devemos o quê? Nem se preocupar com isso. Devemos se preocupar com a nossa intimidade com Deus, da nossa vida, né? O que temos que, o nosso dia a dia, a nossa vida, né? E tem pessoas que não, ela passa mais o dia dela preocupada com o seu dia, do que você faz, do que você próprio, né? Então aí a pessoa já perdeu já a sua identidade, ela não tem mais identidade, ela só vive para viver a sua vida, e aí a pessoa já fica doente espiritualmente e psicologicamente. Não é aqueles que estão sofrendo que estão mais debilitados, mais debilitado está aqueles que estão focados para nos destruir, que estão ali querendo, achando que estão nos matando aos poucos para nos oprimir, mas na verdade não. Eles estão correndo para a sua própria destruição. E aqui está dizendo que devemos sempre fazer o bem, porque fazendo o bem vamos colher o bem, né? Porque devemos entregar o nosso caminho ao Senhor e crer que o mais Ele fará. E devemos aquietar-se na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele anela em cumprir com as promessas dEle na nossa vida. Então, o que eu tenho para dizer para você nessa noite aqui, ó, deixa o inimigo se achar, né? Deixa o inimigo se achar, porque você não está plantando a maldade de ninguém, mas quem está procurando vai achar. Porque Deus, Ele trabalha do lado do justo, não do lado dos perversos. Então, quem sabe o que planta, não teme a colheita. O salmista sabia o que ele estava plantando. O salmista sabia em quem ele podia confiar e sabia quem estava aguardando. Então, saber quem você serve, saber a sua identidade, saber a sua lealdade, saber quem você é em Cristo, saber a sua identidade, isso é bom, isso é um ponto positivo, né? Agora, devemos deixar de lado a ira, não devemos nos escurecer. A gente se revolta sim contra o inimigo, porque a nossa luta ela não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. É contra o inimigo. A revolta nossa, de filhos de Deus, é contra o lado espiritual, ao qual nós a revoltamos, né? E colocamos o diabo debaixo dos nossos pés e repreendemos. Essa ira tem que estar assim no coração da revolta contra o mal, não aceitando, em nome de Jesus. Isso sim, nós não podemos achar que tudo é normal, né? E quem fica do lado da injustiça está agindo com injustiça também, né? Está andando de mão dada com a injustiça. E a Bíblia diz que Deus é justo e nele não há injustiça. Se nele não há injustiça, eu estou fazendo então o que é certo. Agora, se eu ando na injustiça, eu não estou servindo a Deus. A Bíblia diz que nós não devemos servir a dois deuses, porque amar um e odiar o outro. E nós temos que escolher ficar do lado somente de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não queria dividir o povo dele, israelita, e ele vai querer dividir você? Não, Deus quer você como propriedade dele. Ele quer habitar em você com permanência. Ele não quer ser de vez em quando ser, né? Então, para nós, filhos de Deus, há uma proteção, há acolhimento,
há livramento, né? Não devemos se preocupar, porque Deus, Ele sabe a cada dia, né? Todo o tempo Ele sabe o que está acontecendo, né? E apresentando a Ele as nossas orações, fazendo sempre ela presente perante o Senhor, a confiança, a certeza, a segurança vai estar no nosso coração de que entregamos a pessoa certa e que Ele encaminhará e fará o melhor. Com isso, né, vamos estar confiando, crendo que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, Deus, Ele cuida dos seus filhos. Os filhos de Deus não serão envergonhados. A Bíblia diz que até em dias de fome, né, Deus cuida dos filhos dele. Eles terão mais do que o suficiente, né? Então, devemos acreditar que o cuidado dele para muitos não é o que eles desejam que fosse assim no olhar dele, mas o cuidado de Deus sempre é o melhor, né? E dias melhores virão, não é verdade? E vem dizendo que os perversos contudo morrerão. O inimigo do Senhor são como flores do campo, e desaparecerão como fumaça. Foi esse aqui que eu estava querendo achar, que eu tinha lido, né? Que os inimigos do Senhor são como flores do campo, desaparecem como a fumaça. Então, nós não devemos desejar e fazer o mal para ninguém, nós filhos de Deus, né? Porque não queira depois receber uma fatura alta, pagar um preço alto. Então, continue fazendo o que é certo, fazendo o bem, porque para cada filho de Deus que anda na integridade, as bênçãos do Senhor alcançam. Então, tudo que conquistamos com honestidade, né, mesmo que seja pouco, né, o Senhor abençoa, né? Então, não devemos se preocupar, não devemos olhar a prosperidade do ímpio para aqueles que aparentemente está bem, mas no fundo, às vezes, aquele dinheiro, a vida não é uma vida íntegra, não é uma vida boa, não é uma vida que agrada a Deus. Então, devemos agradecer em todo o tempo ao Senhor, né? E cada dia o Senhor cuida dos íntegros, então, cada dia estamos tendo cuidado de Deus. O Senhor cuida da vida do íntegro, né? Eles vão receber a herança que dura para sempre, né? Então, nós sabemos o que nos aguarda é o céu, né? Estamos aqui cuidando, perseverando nessa terra, cuidando da nossa intimidade, da nossa vida com Deus, porque sabemos, o nosso foco é esse, de saber que o nosso Senhor há de vir nos buscar e devemos cuidar daquilo que temos para que ninguém roube a nossa coroa. Amém? A nossa preocupação tem que estar no céu, com a vida diante do Senhor, porque ademais o Senhor cuida, né? Ademais já temos um Deus que já entregamos nas mãos dele. E é Ele que pelejará, Ele que trabalhará ao nosso favor. Em nome de Jesus. Então, tudo que eu entrego para Deus, pode ter certeza que não é esquecido, né? É uma causa ao qual Deus já tomou a frente, já tomou o controle, né? Não é mais você que lidera, é Ele que luta, que guerreia, que vai fazer como Ele quer. E não devemos pegar da mão dele. Se você tentar pegar da mão dele, você está dizendo que não está confiando no Senhor. Então, deixe na mão do Senhor. Deus vai dando corda, Ele vai deixando o inimigo ir para onde ele já sabe para onde o inimigo vai.
os egípcios estavam achando que indo atrás do povo de Deus iria alcançá-lo. Mas o Senhor deixou tudo acontecer porque Deus já tinha planos para os inimigos. Porque eles não quiseram parar de lutar contra os filhos de Deus. Então, como eles não quiseram ouvir, então eles já foram para o lugar ao qual eles achavam que ia conseguir pegar o povo de Deus. Eles correram depressa para a sua própria destruição, para a sua própria morte, né? Então, lutar contra Deus é ter seus dias diminuindo, é cavar a sua própria cova, né? Porque ninguém pode lutar contra os planos e propósitos de Deus, né? Porque é um preço que a pessoa paga. E quando nós entendemos que nós tememos a Deus. A Bíblia diz que devemos temer a Deus, não a homens. Não homens de sangue, pessoas, né, que tá ali querendo amedrontar os filhos de Deus, né? Nós não devemos temer, mas sim ao nosso Deus, né? Temos que ser corajosos, porque o Senhor nos chamou para enfrentar o inimigo de frente, no mundo espiritual, não é verdade? Quando o Senhor mandou Josafá e seu povo né, ir ao encontro do inimigo, ele só mandou ficar na posição, porque quem iria lutar por eles seria o próprio Deus. Né? Os inimigos deles iriam ao encontro, mas Deus estava dizendo que lutaria pelo seu povo. Eles tinham que ir confiando, o Senhor disse que já tinha dado a vitória a eles. Eles foram caminhando, já cantando o hino da vitória, dando graças ao Senhor. Quando chegou lá, eles já viram os inimigos deles já no chão, derrotados, porque Deus lutou. Então, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Essa confiança ela tem que estar em nós, e para ela manter-se acesa, viva, é necessário estarmos ligados à sala do trono, na presença de Deus, e tendo firmemente cada palavra de Deus em nosso coração, para que não venhamos perecer e desanimar. A Bíblia diz que o Senhor deixou um dever de orarmos sempre e nunca desfalecer. Quando eu oro, quando eu busco, quando eu leio a palavra, eu estou me protegendo, eu estou me revestindo, eu estou me alimentando espiritualmente. Porque dias maus virão. Já passo pelo dia mau, mas vai ter dias mais ainda mal, difíceis, que vai exigir de nós força psicológica, mental e força para perseverar, para andar, para lutar pelos nossos objetivos. Vai exigir de nós um desgaste, porque no mundo espiritual é aquela batalha, né? Então, a Bíblia diz que se orar e obedecermos, comeremos o melhor dessa terra. Quando o Senhor diz que deixou esse dever de orar sempre e nunca desfalecer, e Ele deixou esse exemplo porque o Senhor Jesus também mantinha a sua rotina, a sua disciplina, a sua comunhão com Deus. Isso fez total a diferença. Isso significa que o Senhor Jesus, Ele já tinha o Pai do lado apoiando, mas Ele mostrou que a dependência estava em Deus. Ele não deixou de manter seu contato com o Senhor. E isso é importante, né? Nós não podemos fazer nada no automático e fazermos de qualquer jeito. É o Senhor que tem que estar à frente, é o Senhor que tem que crescer e nós diminuímos. Então, o que nós entendemos aqui na palavra de Deus, que não devemos nos preocupar, porque quem está pelejando por nós é o Senhor. Deixa o justo tramar o que eles bem querem, né? Pois o Senhor já está rindo dos planos dele, já está frustrando os planos dele, né? E assim, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Pois 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos vamos contemplar o que a promessa de Deus diz. Não é verdade?
Então, se preocupe com o céu, se preocupa em plantar tua semente e o seu plantio. Vai regando o solo, vai perseverando, né? Não retroceda, não olha para trás, para não virar estátua. Obedeça ao Senhor, né? Faça o que é certo, mesmo que aparentemente você está perdendo, aparentemente fazendo o que é certo, né? Não vendo ainda o cumprimento, mas crendo na promessa que aquele que prometeu é fiel para cumprir, né? Em tudo dê graças, porque essa é a vontade de Deus. Seja grata a Deus em todo momento, porque tudo que temos e que somos foi o Senhor que deu, é o Senhor que está cuidando de nós. Devemos agradecer, sermos gratos ao Senhor em todo o tempo, porque assim, sendo gratos ao Senhor, vamos estar concordando com o que Ele disse, né? E confiando nele, que Ele disse que as bênçãos do Senhor estão sobre o justo. Vamos já estar agradecendo que já estamos recebendo. Então, assim será para a glória de Deus. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu creio que a palavra de Deus falou o seu coração, porque falou o meu também. Você que gostou dessa palavra, deixa o seu curtido. Se inscreva no canal, né? Você que ainda não é inscrito, se puder compartilhar, conheça para que ela se inscreva. Pode também ativar o sininho todos para que toda vez que eu postar algum vídeo novo, assim você seja notificado e você assim possa estar nos acompanhando, né? É importante assistir os vídeos, a pregação toda, porque assim o YouTube tem nos mostrado que tem muitas pessoas que param para depois ouvir e não dar continuidade, né? Então vai até o final. Se quiser, comente também. É bom estar essa interação com o YouTube, porque a plataforma digitais é diferente, né? Então vocês fazendo isso, vocês estarão mostrando que é conteúdo relevante e abençoador. E assim juntos somos mais fortes em nome de Jesus. Obrigado por cada inscrito aqui nesse canal. Continue orando por esse canal, porque tudo que fazemos para o Senhor, né? O inimigo ele se levanta, né? Muitas vezes o canal ele vai ficando travado, né? Tem percebido isso. Continua deixando seus likes, né? Começa a interagir, né? Porque às vezes já dando curtido, visualizações e não aparece, porque alguma coisa está acontecendo, né? Isso não é só eu não, isso é o canal de outras pessoas também. Mas tudo que a gente começa para Deus tem luta, né? Neemias, ele começou essa reconstrução dos muros de Jerusalém. Você vê que o inimigo já estava querendo parar ele. Imagine a gente, né? Então, vocês me ajudando desse lado, apoiando meu ministério, assim, crescemos junto com a glória de Deus em prol do reino de Deus. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, em nome de Jesus. Que na paz. Tchau, tchau.